A serragem é um dos principais resíduos gerados por indústrias madeireiras, marceneiras e moveleiras, que chegam a gerar 300 toneladas do resíduo por mês somente na capital Belo Horizonte. No entanto, as opções disponíveis para o seu descarte são irregulares ou pouco satisfatórias, como é o caso da incineração ou do depósito em aterros. Quando incinerada, a serragem produz gases cancerígenos e gás carbônico, poluindo a atmosfera. Quando depositada em aterros, gera um alto custo de manutenção para as empresas, além de ser capaz de poluir lençóis freáticos. Por outro lado, há também problemas econômicos e ambientais que são vistos na construção civil, a responsável por utilizar de 14% a 50% dos recursos naturais extraídos da terra e ser um dos setores que mais impactam o meio ambiente por meio de seus processos. É também considerando isso que pensamos em reaproveitar o pó de serragem na fabricação do concreto, usado na construção civil, substituindo a serragem pela areia fina e assim contribuindo para remediar os diversos problemas advindos do seu descarte, além de gerar economia de areia e amenizar a necessidade de sua extração, que é também bastante agressiva ao meio ambiente. Chegou a nosso conhecimento que uma pesquisa semelhante obteve uma grande queda na resistência à compressão para o concreto que possuía serragem em sua estrutura. Ela apontou para o alto poder de absorção de água da serragem como uma causa disso, pois assim ela prejudicaria a hidratação do cimento ao absorver a água que deveria ser destinada a ele. A partir disso, nós pensamos em submeter a serragem a um processo que a tratasse e reduzisse sua captação excessiva de água. E propomos uma ideia nova ao sugerir tratá-la como spray hidrorrepelente, a fim de torná-la hidrofóbica. Após a devida aplicação, o resultado se mostrou satisfatório, ao evidenciar a serragem com um comportamento completamente hidrófobo. Entretanto, o encontro do cimento com a água ocasiona a liberação de calor, sendo a água perdida no processo de evaporação a responsável pelas patologias do concreto, como fissuras e trincas. A função da areia é justamente de absorver essa água, evitando o aparecimento desses defeitos. Considerando que iremos substituir a areia por um material hidrofóbico, acreditamos que a substituição não poderá ser feita em grandes proporções, por isso escolhemos substituir 10% do volume de areia pelo pó de serragem. Uma quantia que representaria grandes benefícios econômicos e ambientais, se considerarmos a demanda por concreto. Além de tudo, pesquisamos sobre a aplicação de fibras no concreto, o que é uma estratégia para combater o aparecimento de fissuras e até para aumentar a resistência do material. As trincas em formação são interceptadas pelas fibras, que impedem o aumento e prolongamento das fissuras. Com isso, resolvemos explorar a aplicação de fibras de madeira através da palha de madeira, para diminuir o risco de complicações e reaproveitar mais um resíduo madeireiro. Para confeccionar os corpos de prova, nós utilizamos o traço de 1 para 2 para 3 partes em volume de cimento, areia e pedras, respectivamente. Foram feitos 2 corpos de concreto tradicional, 2 que receberam a substituição de 10% do volume de areia por serragem e mais 2 que receberam essa mesma substituição, porém também com adição de palha de madeira, nas quantidades descritas na tabela a seguir. Após um procedimento de cura de 14 dias, os corpos de prova foram destinados a uma avaliação estética, que deveria trazer dados tais como a quantidade de rachaduras, e a um teste de resistência e desempenho quanto à absorção de água, por meio de métodos adaptados. Para o teste de resistência, um corpo de cada variedade foi suspenso da altura de 1, 2 e 3 metros. Acreditando que a resistência dos corpos poderia ser melhor explorada, optou-se por aplicar sucessivas marteladas de forças semelhantes nas laterais dos concretos, o que se repetiu até que fossem partidos a um mesmo tamanho. Então, elas passaram a ser aplicadas sobre a superfície desses fragmentos, até fissurá-los. Já o teste de absorção de umidade consistiu em pesar um corpo de cada variedade, imergi-los em água, retirá-los depois de 3 dias, pesá-los novamente para estimar a quantidade de água absorvida e finalmente determinar, proporcionalmente, que tipo havia absorvido maior quantidade de água. Na avaliação estética, os concretos com adição exclusiva de serragem e os que também possuíam palha exibiram melhores resultados com menor incidência de bolha e neles não foram identificadas quaisquer patologias. Já nos corpos de prova de concreto tradicional, houve o aparecimento de bolhas maiores e em um deles também veio a apresentar patologias sérias no dia seguinte ao desmolde.
O teste de resistência, tanto por impacto de queda quanto o realizado pelo impacto de marteladas, exibiu maiores resistências para o concreto com adição exclusiva de serragem, depois para o concreto com palha e então para o concreto convencional, nesta ordem e de acordo com a tabela a seguir. O concreto de palha demonstrou que o impacto que recebia ficava mais confinado ao local das aplicações dos danos, em vez de distribuir-se pelo concreto. Essa propriedade pode ser benéfica frente a outras aplicações, que poderia, talvez, possuir qualidade superior à das outras alternativas. Ao final do teste de absorção de umidade, foi evidenciado a necessidade de uso de balanças mais precisas que a disponível, não se podendo, portanto, aproveitar seus resultados.